Eu hoje queria falar sobre a nossa imunidade, tá? Então, a gente tem que dar uma atenção especial a dois aspectos do nosso corpo. Um é uma glândula pequenininha aqui, bem pequenininha, parece uma noz, tá? Que fica aqui um pouquinho abaixo dessa linha da clavícula, aqui assim, tá? Que chama timo, tá? E o timo, na realidade, é que é o grande responsável pelos nossos sentimentos. A gente cresceu aprendendo que o coração, né? A gente até diz, meu coração está apertado. E quando a gente está mais triste ou se chateou, e na realidade é o timo que fica mais apertado ou mais inchado, de acordo com os nossos sentimentos, tá? Então, comparando, quando a gente está muito triste ou se chateou, alguma coisa assim, ele se retrai. Quando a gente está muito eufórico, alegre, ele se expande, tá? Então, a estimulação do timo é uma coisa super importante, tá? A gente vai fazer um exercício que eu vou mostrar daqui a pouco. E o outro órgão é o baço, tá? Que também é responsável por essa limpeza do corpo, tá? Então ele tem células que comem as impurezas do sangue e as impurezas dos líquidos entre as células, tá? Então, se você estimula, tá? Ele prioriza, né? O movimento fica mais constante e aquela limpeza é feita de uma maneira mais eficaz, tá? São super importantes os dois, tá? Então o timo é o seguinte, a gente põe a mão assim fechadinha e com o nozinho da mão, tá? A gente dá umas pancadinhas. Pra gente saber que tá batendo no lugar certo, a gente vai fazer um som contínuo e esse som vai ficar fragmentado. Então vai ser Então, se o meu som tiver batido, eu estou no lugar certo, tá? Eu posso fazer de maneira constante, respirando normalmente, ou eu posso fazer uma batida mais forte, duas mais fracas, forte, duas mais fracas, forte, duas mais fracas, forte, duas mais fracas. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser, mas é importante a gente observar. Se eu tô assim, acordei meio mais cansado e tal, senta num cantinho e vai lá, estimula o timo, tá? A outra coisa é aqui. Então, a gente faz drenagem linfática, um dos pontos que a gente pega é justamente o baço, tá? Então, como é que a gente vai fazer para estimular esse baço assim à distância? Então, a gente sabe que a gente tem um diafragma que encaixa, ele fica encaixado aqui na caixa torácica, e quando eu solto o meu ar, esse diafragma sobe, como se fosse um êmbolo, massageando o meu coração e toda essa região aqui, na realidade as vísceras também. Tem um movimento de elevação e se acomoda, elevação e se acomoda, tá bom? Então o exercício é simples, é só eu dar um pouco mais de atenção, à minha respiração. Então eu vou encolher bem o abdômen e trazer muito ar aqui para cima e depois vou soltar normalmente, sem muito esforço. Eu puxo e solto sem muito esforço. Vou fazer de lado, então eu... E solto. Inspiro, sustento um pouquinho, sustento e... Se eu quiser botar um movimento, tá? Eu posso fazer assim. Eu venho, aí a mão aqui, aí eu subo e faço um movimento bem suave. Subo, tá? Então, subo, sempre cada vez estimulando mais e mais essa região,
tá certo? E agora eu vou falar sobre o sistema linfático propriamente. Então a gente sabe, né, que o sistema linfático é um sistema de limpeza, tá? Então como é que a gente vai promover esse caminho dele, tá? Ele, diferentemente do do sangue, o sangue tem um coração para fazer esse sangue circular pelo corpo, né? A linfa não tem. Então, qual é a maneira que eu tenho de estimular? É através da contração muscular, tá? E por isso eu repito, é tão importante que a gente se movimente neste momento de pico da doença, tá? Então, e por isso que eu convido vocês a experimentarem fazer as aulas virtuais, porque é um momento, não é uma aula clássica, é um momento de movimento. Então a gente tem 24 horas do dia, a gente tem que reservar um tempo para dormir, um tempo para comer, e o resto do tempo a gente tem que se organizar. Então se a gente tirar 35 minutos que seja do dia para se mexer, é fundamental. Quando eu falo se mexer, não é fazer uma coisa de peso nem de nada, é se mexer. Se eu faço isso 10 vezes, isso 10 vezes, me levanto, viro, movimento, tal, eu já estou estimulando essa linfa, tá? Então nesse momento que a gente precisa da nossa imunidade assim 100%, é fundamental que a gente se mexa, tá? Então mesmo que a gente acorde mais cansado, vamos lá, estímulo para o ânimo vir, né? E aí sai fazendo um movimento e vê que horas do dia que aquilo se encaixa melhor, tá? Então é isso, esse sistema imunológico da linfa é super, hiper importante, mas ele é preguiçoso, ele precisa de uma contração muscular para isso, tá? Então vamos pensar nisso e isso que eu queria dizer hoje e principalmente nesse momento atual.